Durante a janela de transferências, o elenco da Ponte Preta sofreu poucas alterações. Entre as saídas, apenas jogadores que não faziam parte dos planos principais de Alberto Valentim. Matheus Silva, Renato e Danley sequer entraram em campo nesta Série C. Vitor Andrade teve poucos minutos em campo e foram todos esses liberados para aliviar a folha salarial da Macaca, que é uma das maiores da divisão. O elenco tá bom, mas a gente não perdeu o nosso foco, né? O professor fala nesse longo prazo, né? Que a gente sabia que seria de semanas cheias, de bastante treino e tudo mais, mas a gente não perdeu de foco aquilo que nós temos que buscar no campeonato, que é esse acesso, e se Deus permitir, o título. O único reforço antes do fechamento da janela foi o lateral esquerdo Léo Kovic, que chegou para substituir o lesionado Danilo Barcelos. Com apenas uma contratação, a comissão pontepretana resolveu trazer reforços caseiros para a sequência da temporada. Valentim promoveu o lateral esquerdo da base pontepretana Gabriel Braga. Com 21 anos, o atleta foi um dos destaques da Macaca na Copinha e deve ser a terceira opção do treinador na lateral. É uma experiência incrível estar aqui no profissional da Ponte Preta, um clube grande, que eu estou aqui já há 3 anos, estou tendo essa oportunidade muito boa. A expectativa em mim é ajudar o clube, subir de volta para onde não devia ter saído, ajudar meus companheiros e entregar tudo de mim dentro de campo, raça, determinação. As 2 semanas livres para enfrentar o Maringá vieram em um momento importante para a Ponte Preta. Com apenas uma vitória nas últimas 5 partidas, a Macaca vive o seu pior momento na Série C. Depois de um bom início, alcançando o topo da competição, os resultados recentes tiraram a equipe alvinegra da liderança. Não, com certeza ela é proveitosa, né? Principalmente quando a gente tem que acertar detalhes que precisam melhorar, né? A gente tem consciência disso, a gente conversa, nós como atletas conversamos, se cobramos mais, né, para a gente melhorar. E quando se tem uma semana cheia, no caso 2 semanas cheias, é para que isso aconteça mesmo, para que a gente possa evoluir e melhorar mais ainda. A queda no desempenho não é apenas coletiva. Jean Dias, um dos principais jogadores do clube no ano, não marca há 4 meses. O último gol do atacante foi em fevereiro, no Campeonato Paulista contra o Mirassol. De lá para cá, já são 13 jogos sem balançar as redes. E nesse intervalo, Jean ainda foi expulso por puxar o árbitro na partida contra o Concórdia pela Copa do Brasil. Não, a gente tem consciência que a gente precisa melhorar. A queda ela acaba sendo natural devido a várias situações. Eu tenho buscado melhorar nisso, buscado ter mais chance de poder finalizar, coisa que estava acontecendo bastante no Paulistão. Estava conseguindo finalizar mais a gol. Mas essa evolução eu tenho buscado também, o professor conversou comigo sobre isso, sobre estar mais próximo do gol para poder ajudar a equipe da melhor maneira possível, que é fazendo gol. Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, a Ponte Preta visita o Maringá neste sábado às 7h30 da noite, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ô, Breno, ontem você, na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, estava criticando o Jean Dias, que deu entrevista. Aliás, o Maguinho esteve aqui ontem conosco, participou ao vivo e deu uma enorme repercussão, inclusive no elenco do time da Ponte, né? Cumprimentando o Maguinho pela belíssima entrevista. Mas sobre o Jean Dias, qual o motivo da crítica? Ô Batista, é o seguinte, o Jean Dias eu acho ele até um bom jogador. Agora, ele não pode ficar tanto tempo como atacante sem fazer gol. É igual o relógio que atrasa. Foi esse exemplo que eu dei na Rádio Bandeirantes, porque relógio que atrasa vai servir para quê? O atacante tem que marcar gols. O cara tem que dar assistência e tem que marcar gols. Faz muito tempo que ele não marca gols. Eu acho que ele não vai sair do time titular nesse momento. E talvez não deveria também. É um problema, é claro, para o técnico Alberto Valentim, mas ele tem que voltar a marcar gols, não dá para deixar só para o Gé lá na frente. É uma coisa que eu às vezes não consigo entender direito no futebol. O futebol, ele se resume no gol. Se não tiver o gol, não acontece absolutamente nada. Tem que marcar gol. Aí você tem o Toró, no caso da Ponte, né? Tem o Jean Dias, que eu considero um bom jogador também, como disse aí o Breno. Mas não marca gols.
Aí você tem o Toró, que vinha fazendo os gols, e aí ele vai para o banco de reservas, o Jean Dias, que não marca gol, continua jogando, e o Toró no banco reserva do Gé. Só entra quando o Gé não pode atuar ou quando há a necessidade de fazer uma substituição. Ou os dois não podiam jogar junto, Toró e Gé? Quem que vai levar a bola pros dois? Oh, não tem o Quem que vai fazer Elvis, as jogadas pros dois? não tem o Serginho. Não, Batista. Eu falei agora na Rádio Bandeirantes, ali agora no comentário, o Jean Dias é importantíssimo. Tá falando cara. com cabeça de treinador. Não, mas o Jean Dias não é um jogador importante? Ele é um jogador importante, eu estou dizendo que então futebol, se ele não tá futebol fazendo se resume em gol. Quem que vinha fazendo os gols da Ponte? Não era o Toró? Mas quantos gols o Toró fez? Toró fez 2 gols, é isso? 2 gols. O Jean Dias fez quanto? Jean Dias fez 1. Tá bom. Então quer dizer que porque o Toró fez 2 gols, tem que ser titular e tirar o Jean Dias do time. Mas é coeficiente. Quantos jogos jogou o Jean Dias e quantos jogos jogou o Toró? Você tem que olhar qual que é a característica do Jean Dias. É de artilheiro? O Toró é da posição do Gé. Quando jogou Jean Dias e Toró, o Toró fez gol. Quando jogou Gé e Jean Dias, o Gé fez gol. Então a característica do Jean Dias é diferente da do Gé e do Toró. Então você tem que ter essa análise, senão não adianta. E nós estamos falando de parte individual, que o Glega falou é verdade. O Jean Dias é um preparador. O definidor é o Toró e o Gé. Ele é um preparador. Mas a gente não está discutindo o problema que a Ponte enfrenta nesse momento de desempenho, de falta de criatividade. A Ponte não produz lances de ataque, porque o meio-campo está com problema. Eu estou falando aqui, Gleger, você sabe disso, você está todo dia comigo. Faz uns 3 meses eu estou falando isso. A Ponte precisa resolver o problema do seu meio-campo. Não é simplesmente escala qualquer um e dá a bola para o Elvis. Não é assim que a coisa funciona. O problema está na primeira volância e na segunda. E outro problema é o famigerado terceiro atacante. Aí eu concordo contigo. Desculpa, terceiro zagueiro. Por que não joga com 2 beiradas e o Gé? Como sempre foi assim. Por que tem que jogar com o terceiro zagueiro? Você joga com 3 zagueiros e mais um volante de marcação, no mínimo. Que normalmente são 2. Pra quê? Pra que tanta precaução? Eu não estou aqui. O Valentim é um cara muito competente, eu respeito muito ele. Mas a coisa não está funcionando desse jeito. Tanto é verdade que nós estamos aqui discutindo a qualidade técnica individual do Gé. Do Jean Dias. E não é por aí. Ele não joga sozinho. E vou repetir, o que o Glega falou é assim embaixo. O Jean Dias é preparador. Ele define também. Mas ele prepara para o Gé, prepara para o Toró, prepara para o 25. É assim que eu enxergo o futebol dele. Mas aí tem um detalhe também. Eu até falei, ele tem que marcar gols e tem que dar assistências. Sim. Nesse campeonato ele não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Por isso que ele está sendo cobrado. Tá certo. É verdade, ele não marcou nenhum gol. O último gol dele foi contra o Mirassol, Campeonato Paulista. Eu não estou aqui discutindo se ele tá num bom ou num mau momento. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou dizendo que, em cima do que você disse, que tem que tirar o Jean Dias e colocar o Toró. Porque o Toró fez 2 gols e o Jean Dias só fez 1. Não é assim. Não é assim que funciona. Entendeu? Então aí, por exemplo, aí o Toró fez um gol num jogo, o 25 fez um gol no outro e o Gé fez um gol no outro. Não, então tem que tirar todo mundo e colocar só os 3 que vai ganhar o jogo. Não é assim. Futebol tem organização. E eu concordo com o Breno Beretta. O Jean Dias não vive um bom momento. Não está no momento legal. Precisa melhorar. Mas a questão é que, para mim, na minha leitura e na minha visão de futebol, ele é um jogador importantíssimo no esquema do Alberto. O Toró marcou 7 gols, tá? Não, deu 2 assistências. Agora, na Série C? 7 gols, 2 assistências. Na Série C? E o Jean Dias, o Breno disse aí que ele não deu nenhuma assistência, mas ele deu 3, né? Ele deu 3 assistências na Série C. Então, um cara que marca 7 gols, ele tem que entrar no time. O futebol se resume a gol. Tem que jogar de alguma maneira, tem que arrumar um jeito do cara jogar. Não pode tirar o Jean Dias. O Toró fez 7 gols na Série C? 7 gols. Nós não. O Toró é artilheiro. Ele é artilheiro da competição. Desculpa, então, 7 jogos. 2 gols em 7 jogos. Eu tava falando da. Bom, 7 gols. Não, eu tava falando do coeficiente. Jean Dias
não fez nenhum gol. Toró, aí você fala, mas por causa de 2 gols vai colocar o cara no time. O cara fez 2 gols em 7 jogos. E entrando em pedaços de jogos. Ele era o titular, o Gé, quando estava em condições de jogar, ele perdeu a posição, foi para o banco de reservas. Então, 2 gols em 7 jogos. Então, o coeficiente dele é muito bom.